Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 27 de maio do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 16 de Sivan do ano 5781. E nós estamos no quinto dia da semana, o quinto dia do Shabat, e estamos aí no quinto dia da nossa leitura diária da Parashá semanal. A nossa Parashá semanal é a 36ª, de nome Behaloterá, que significa ascender, ou quando elevar, o ascender, quando subir, né? O ascender das luzes da Menorá, que foi confiado a Arão, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e no paralelo, vamos assim dizer, né? Ou melhor, no ensinamento judaico, para as nossas vidas do dia a dia, o acender dessas luzes está diretamente ligado ao acender a nossa consciência divina, a consciência de Deus, essa chama viva, e nós cumprimos uma das coisas que está ligado à nossa missão suprema, que é preparar o mundo para ser o lar divino, o lar de Deus, é realmente fazer com que nós possamos, né, como discípulos de Arão, o Kohen Gadol, ir em busca das pessoas, aproximá-las da Torá do jeito que elas estão, e através dessa aproximação com a Torá, cada pessoa possa fazer a verdadeira techuvá, a conexão, o retorno com Deus, o retorno a Deus. Isso daí leva ao verdadeiro arrependimento, o abandono das práticas ilícitas, ilegais, pecaminosas, e assim, para nós não-judeus, estarmos cada vez mais conectados com as 7 leis universais, as 7 leis de Noah, e dessa forma nós podemos aí, ombro a ombro com os judeus, estarmos prestando a Hashem um serviço do coração, um serviço de amor, e preparando o mundo para ser o lar divino. Acendendo esta chama, acendendo esta lâmpada, esta luz, esta chama de luz, que é realmente a consciência de Deus, fazendo com que as pessoas estejam cada vez mais sendo despertadas para conhecer a Deus. Bendizemos a Hashem porque Deus é tudo. Então, não há alguém ou organização ou nação que possa impedir os planos de Deus. Então, portanto, né, temos aí diante de nós as profecias bíblicas, e dentre elas nós temos aí tudo aquilo que se refere com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, né? O povo de Israel está cada vez mais voltando-se às suas origens, valorizando a Torá. Aqueles que já estão na Torá, né, os rabinos e os seus discípulos e demais segmentos rabínicos estão cada vez mais aí fazendo o despertamento da consciência divina entre as nações. Os rabinos do Rabad, seguindo a orientação, a direção do Rebbe Menachem Mendel Tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, onde orientou para que fossem entre as nações buscar os não-judeus para despertar em cada um a consciência divina, a consciência de Deus, e é o que está acontecendo nos 4 ventos do mundo, de norte, sul, leste a oeste. E nós estamos aqui no Brasil, por exemplo, com a nossa liderança, o Rav Yaakov Gerenstad, que está aí nessa liderança Bnei Noach Brasil, e praticamente estamos em quase todos os estados. Então, realmente a consciência divina, a consciência de Deus está sendo cada vez mais, como diz assim, está sendo cada vez mais incentivada a essa chama arder, e através disso daí, né, as pessoas, os não-judeus, estão se voltando para a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, estão se voltando cada vez mais para as 7 leis universais, a Techuvá, que é o retorno a Deus para o verdadeiro arrependimento, a Tefilá,
que é a conexão com Deus para podermos fazer as nossas preces de um coração sincero perante Hashem. A nossa de Sedaká, que é ato de justiça, para que nós possamos fazer de forma correta atos de caridade, atos de bondade. O estudo de Torá, que é aquilo que é pertinente aos não-judeus, para estudar, firmar-se cada vez mais através da Torá nas 7 leis universais, para que assim realmente o bom perfume da Torá seja cada vez mais esparramado, né, entre as nações, e as 7 leis universais, que é a base para as nações, é a base para os não-judeus, é a base para os Benei Noach, fazendo com que as 7 leis universais seja cada vez mais presente entre as nações. E nessas 5 bases que nós temos, é onde nós vamos aí fazendo com que a chama viva da consciência divina, da consciência de Deus, a chama que venha arder em cada coração, em cada alma e em cada mente, a consciência de Deus. Esta é um dos focos, né, que nós precisamos ter na nossa missão suprema, que é preparar o mundo para ser o lar de Deus. Dentro disso daí, então, na realidade, como diz, né, os 13 princípios, né, de Maimônides, onde nos fala o 12º a respeito de Mashiach, onde diz, né, mesmo que demore, eu todavia espero pelo Mashiach, mesmo que ele demore, todavia eu continuo esperando pela revelação do justo Mashiach. Nesse sentido, os sábios nos ensinam que esta esperança, ela não é algo para o amanhã. Essa viva esperança, ela precisa ser algo para agora, não para daqui a pouco ou para o amanhã. Então, quando Maimônides traz realmente esse princípio da revelação do justo Mashiach, é para que essa esperança nossa não esteja no amanhã. Porque lembra daquele famoso ditado que se encontra realmente nas vendas, né? Nos pontos de comércio, onde diz assim, fiado só amanhã. E aí quando amanhã você chega, o recado está lá, ó, fiado só amanhã. Ou seja, o amanhã nunca chega. E o que Maimônides está trazendo com essa esperança viva da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, é como dizem os nossos sábios, somando a Maimônides. Ou seja, a nossa esperança da revelação do justo Mashiach não é algo para amanhã. Por isso, realmente, o pronunciar dessa esperança, ela sempre vem dentro da seguinte realidade, né, com palavras diferentes, mas significando isso, que a revelação do justo Mashiach seja para o nosso tempo. O tempo significa esse tempo que nós estamos vivendo. Que seja realmente para a nossa época, que é exatamente o tempo que nós estamos vivendo, esta época. Que seja para os nossos dias, ou seja, para esses momentos que nós estamos vivendo. E, finalmente, que seja para agora. Amém? Ou seja, que seja para agora, neste exato momento. A nossa esperança da revelação de Mashiach é para ser agora. É nisso que nós precisamos estar focados, né? A revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que seja para agora. Amém. E é por isso que nós precisamos estar aí cada dia mais focados nessa realidade. Então a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, ela não está limitada às ações humanas ou mesmo nações desta ou daquela nação. O homem, e seja qual for a nação, não tem o poder de obstruir as profecias bíblicas. Não tem o poder de atrasar a revelação do justo Mashiach. Deus é tudo. Deus tem o seu tempo determinado para todas as coisas. E nós temos aí, né, realmente a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel,
né, o tzadik da nossa geração, a liderança desta geração, em que fala claramente, né, que o Mashiach, a sua revelação é algo eminente. Esta é a questão. Então, pode ser, seja qual for a nação, por mais perversa que ela seja, ela não tem o poder de atrasar a revelação do justo Mashiach. O importante é que o povo judeu e os não-judeus que têm abraçado a fé monoteísta com fundamento judaico estejam cada dia mais realmente vivendo esta realidade do agora. Estejamos vivendo a realidade das 7 leis universais somados ao aprendizado da Torá. E em todas as nossas palavras, atos, em todas as nossas ações, nós estejamos aí realmente revelando a luz da Torá, a luz da Shekhinah, da presença divina. Este é a nossa responsabilidade. E, de fato, entre as nações, os não-judeus, os Benei Noah, estão cada vez mais presentes, estão cada vez mais anunciando as 7 leis universais, estão cada vez mais anunciando o monoteísmo com seu fundamento judaico. E então, isto sim, abrevia os dias para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, como dizem os nossos sábios, tanto de outrora como os nossos rabinos da atualidade. Então, amados, o nosso tempo é agora, não é o amanhã, o ontem já foi. Então, o nosso futuro está aqui e agora, e para isso nós precisamos estar aí, vivendo a luz da Torá, a luz das 7 leis universais, a luz dos olhos do nosso Hashem. Por isso, vamos em frente e sejamos realmente ousados para podermos viver esta graça bendita, ok? Baruch Hashem, Nair Bauer, Shalom Shalom, Robson Lima, a Edna Malu, Distrito Federal, a Luciana Rodrigues, Marília, aqui da nossa região Bauru, o José Hélio Tavares, também interior de São Paulo, Silveiras, Shalom Shalom, ok? Hoje nós estamos na nossa Gota de Sabedoria do Rebbe, de número 251. Hoje nós vamos encerrar aquele grupo de 13 ensinamentos que tem o título de Atos de Beleza. Então hoje nós vamos encerrar esse bloco dos ensinamentos do Rebbe Menachem Mendel, Atos de Beleza. Então ele diz assim nesta Gota de Sabedoria, encerrando este grupo. Diz assim: talvez as palavras mais frequentes do Rebbe, a coisa mais importante, ele sempre dizia, a coisa mais importante é faça algo. Faça algo. Dentro desse escopo, faça algo significa aquilo que está à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá, à luz das suas 7 leis universais. Faça algo. Ou seja, que você seja frutífero. Você não pode ser uma árvore estéril. Você precisa, de fato, ser frutífero. E para ser frutífero, você precisa ir em frente. Seguir em marcha. É a ordem que Hashem ele deu a Moisés e o povo quando estava diante do mar de juncos, né? Por que Moshe está fazendo prece nesse momento? Esse momento não é um momento de prece, esse momento é um momento de ação, é um momento de agir, é um momento de colocar-se em frente, em marcha. O mar está diante de vocês, a ordem é a mesma, não mudou. O objetivo é o mesmo, eu vos guiarei até a terra prometida. Passem o mar, lancem-se ao mar. Se Deus fez a promessa, então ele é fiel para cumprir. O mar
é simplesmente algo a mais para fortalecer a confiança. Então, a partir desse momento, há aqueles que começaram a colocar-se em marcha em direção ao mar, e à medida que foi entrando ao mar, então realmente o povo começou a seguir. E então Deus fez o grande milagre. Abriu então o mar em duas partes. Ele então fez com que aparecesse diante do povo 12 túneis, como diz lá o Salmo 146, né? 12 túneis, e cada tribo entrou por um túnel, até completar a sua travessia. A ordem é em frente, em marcha. Ah, mas as montanhas são grandes. Não tem problema, a ordem é a mesma. Ah, mas tá muito frio. Não tem problema, a ordem é a mesma. Siga em frente, faça alguma coisa. Ah, mas eu estou sozinho. A ordem é a mesma. Siga em frente, marche. Ah, mas aqui a minha cidade é muito difícil. A minha cidade é muito idólatra. A ordem é a mesma. Siga em frente, em marcha, viva, faça alguma coisa boa. Ou seja, na realidade, nós não temos desculpas para a nossa preguiça. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Na realidade, é a preguiça. É a preguiça que está falando forte. Ela usa suas desculpas, ela usa suas muletas, né? Então, são muletas, mas a ordem não mudou. Ah, não adianta fazer carinha de dó, não adianta fazer carinha de judiação, não adianta. Deus, ele vê tudo, Deus sabe tudo. Não adianta vir com lágrimas de crocodilo, né? E ficar aí com o seu famigerado chorinho, mimimi, blá, 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 e por aí afora vai. A ordem é a mesma. Em frente, em marcha, faça algo bom, sempre. Ponto final. A partir do momento que você se coloca em marcha, o mar se abre. Essa é a realidade. A partir do momento que você se coloca em marcha, em obediência a Hashem, as montanhas se tornarão pequenas. Por quê? Porque Ele, o soberano, o todo-poderoso, Ele vai te elevar às alturas para que você possa transpor as montanhas. Certo? Então, essa é a realidade. Então, seja forte, seja luz, siga a ordem em frente, em marcha, faça algo bom. Baruch Hashem. A Simone Cremonese Ferreira, lá de Ribeirão Preto, entrou aí, conectando também, ok? Baruch Hashem. Vamos então à nossa leitura. Hoje nós estamos na nossa quinta leitura, está no capítulo 10, verso 11, até o verso 34. E depois da leitura vamos aí tecer alguns comentários daquilo que Hashem tem para nós através da Torá nos ensinamentos de hoje, ok? Então, quinta leitura da nossa 36ª Parashá Behaloterá, e capítulo 10, verso 11 a 34, que nos diz assim, a respeito da primeira. Os filhos de Israel viajaram do deserto do Sinai, de acordo com todas as leis relativas às suas jornadas, e a nuvem se assentou em Kivrot e Hatavá, no deserto de Parã. Esta foi a primeira viagem pela palavra de Deus através de Moshe. Então, só recordando aqui e enfatizando, né? Eles estão no segundo ano desde a saída do Egito, ok? A divisão de regimentos de 3 tribos, conhecida como o campo dos descendentes de Yehudá, viajou primeiro, encabeçando o seu regimento. Estava Narshon, o filho de Aminadav, encabeçando o regimento da tribo de Izahar. Estava Netael, filho de Tsuar, encabeçando o regimento da tribo dos descendentes de Zivulun.
estava Eliabe, o filho de Helom, né? Então essas 3 tribos, conhecidas como acampamento, né, de Yehudá, que estava à frente, né? Então eles estavam na posição leste, seguiam em frente, em direção à terra prometida, ok? E depois, na sequência, vieram as demais tribos, seguindo o mesmo padrão na viagem. E também, segundo os nossos sábios, era um padrão de exército, ok? Verso 17, o tabernáculo foi então desmontado, então os descendentes de Gershon e os descendentes de Merari, que carregavam o tabernáculo, viajaram, os descendentes da tribo de Levi. Então a divisão dos regimentos de 3 tribos, conhecida como o campo de Reuven, partiu de acordo com seus regimentos. Encabeçando o seu regimento estava Elitsur, filho de Shedeur. Encabeçando o regimento da tribo dos descendentes de Shimon estava Shelumiel, filho de Tsurishadai. E encabeçando o regimento da tribo dos descendentes de Gad estava Eliasaf, filho de Deuel. Então, o segundo regimento aqui. Verso 21, os descendentes de Quehat, que carregavam os utensílios sagrados, então viajavam. Desta forma, quando eles fossem acampar, encontrariam o tabernáculo já montado antes de sua chegada pelos descendentes de Gershon e Merari, que viajavam à frente. Então a divisão dos regimentos de 3 tribos conhecidas como o campamento de Efraim partiu de acordo com seus regimentos. Encabeçando o seu regimento estava Elishamá, o filho de Amihud. Encabeçando o regimento da tribo dos descendentes de Menashe estava Gamaliel, filho de Pedatsur. E encabeçando o regimento dos descendentes da tribo de Beniamim estava Avidan, o filho de Guidoni. Então a divisão dos regimentos de 3 tribos, conhecida como o campo de Dan, o regimento de Dan, o coletor de posses perdidas de todos os outros campos, partiu de acordo com seus regimentos. Encabeçando os seus regimentos estava Ahiezer, filho de Amishadai. Encabeçando o regimento da tribo dos descendentes de Asher estava Pagiel, o filho de Orram. Encabeçando o regimento das tribos dos descendentes de Naphtali estava Ahirá, o filho de Enan. Estes eram os arranjos de viagem dos filhos de Israel, de acordo com seus regimentos. Eles viajaram naquele dia. Moshe disse a Rovav, o filho de Reuel. Reuel, abrindo um parênteses aqui, é um dos nomes de Itro, o sogro de Moshe. Então esse daqui é um dos nomes de Itro, ok? Então é Reuel, o midianita, sogro de Moshe. Nós viajaremos muito em breve. Aqui Moshe está tecendo um diálogo com Itro, ou Reuel, certo? Reuel, ele significa amigo de Deus, por causa da sua conversão, da sua idolatria, feitiçaria, para o monoteísmo judaico, ok? Então, ele passou a ser chamado também de Reuel, amigo de Deus. Então, Moshe está conversando com ele, tentando, fazer com que ele não venha partir, que ele não vá embora, que ele não retorne à terra de Midian, mas que continue com eles. Então, o diálogo é este aqui. Nós viajaremos muito em breve para o lugar que Deus disse: eu a darei a vocês, venha conosco, e nós lhe trataremos muito bem, pois Deus falou boas coisas para Israel. Verso 30 do capítulo 10, disse a ele, Itro então responde a Moshe: eu não irei, mas voltarei para a minha terra e para o lugar do meu nascimento. E Moshe disse: por favor, não nos deixe, pois você conhece todos os milagres relacionados aos nossos acampamentos no deserto, dos quais você tem sido uma testemunha ocular.
se você for, então nós lhe daremos o uso de parte da boa terra que Deus nos concederá, né? Então, aqui no versículo 31, encerra o diálogo entre Moshe e o seu sogro, Itrô ou Reuel, certo? E realmente aqui os nossos sábios, né, comentando essa passagem, os nossos sábios falam pelo Talmud, pela Mishnah, nos falam que realmente Itrô não continuou com Moshe e o povo israelita em direção à terra prometida. Ele realmente fez o que disse, eu voltarei para a minha terra, para o lugar do meu nascimento. Segundo os comentários dos nossos sábios, falam que o objetivo de Itrô retornar à sua pátria, retornar a Midian, retornar ao lugar do seu nascimento, retornar entre os seus, né, não foi uma renúncia ao monoteísmo e retornar à idolatria. Segundo os nossos sábios, eles falam que Itrô, ele retornou à sua pátria, à sua terra, ao seu povo, para que eles pudessem ter a oportunidade de conhecer a verdade do único e o verdadeiro Deus. Que eles pudessem ter a oportunidade de ter um contato com o monoteísmo, com a consciência divina, a consciência de Deus. Então o objetivo de Itrô era retornar aos seus para fazer com que a chama realmente deste pavio do conhecimento de Deus, consciência divina, a consciência de Deus, despertar nas pessoas esta centelha divina que todo ser humano tem. Assim como ele foi um grande sacerdote idólatra, um grande conhecedor dos segredos, tanto da idolatria como de todos os níveis da feitiçaria e companhia limitada, e ele enganou o povo, e ele induziu o povo ao erro, porque ele era um grande sacerdote dentro dessa área e muito respeitado. Então agora, o propósito de Itrô era retornar e corrigir o erro do passado. Desculpa. Então, dentro desse contexto todo aqui, o que o sábio nos chama a atenção é que aquilo que nós vimos ontem sobre a Teshuvá é, de fato, retorno a Deus. A verdadeira Teshuvá, que é o retorno a Deus, é que ela leva ao verdadeiro arrependimento. Ou seja, não somente o reconhecimento e o arrependimento dos erros, do pecado, daquilo que não é agradável aos olhos de Deus, mas essencialmente ao abandono do mal, do erro, do pecado. Então, Teshuvá é essa realidade no seu total, não uma coisinha assim, que fica apenas aí. Teshuvá, arrependimento, oh, beleza, bonito, né? Eu posso pintar o 7 e depois arrependimento. Aí eu volto a ficar lá com aqueles momentos de consciência pesada, remorso, né? Fica com aquela carinha de chororô, de coitadinho, judiação, né? Aí a poeira baixa, aí eu pinto o caneco de novo. Aí vem aquele arrependimento e tudo de novo. Não. Teshuvá não é isso. Teshuvá é retorno a Deus. É retornar a Deus. E esse retorno a Deus é do jeito que a pessoa é. Com seus erros, suas falhas, seus pecados, suas rebeliões e companhia limitada. Quando ele tem esse contato com Deus, é a missão de Harão. Lembra que nós falamos sobre sermos discípulos de Harão? Ir atrás das pessoas, ir de encontro às pessoas e trazê-las para a Torá do jeito que elas estão. Sujas, imundas, impuras, com seus defeitos, pecados e patati patatá. Mas trazê-las. Primeiro, elas têm que sair da zona do domínio das trevas
do mal. E sai, quando sai da lama, sai tudo sujo. É assim que nós saímos. Nós saímos da lama, tudo sujo. À medida que vamos nos aproximando de Deus, aí nós temos a consciência de Deus, a consciência divina. E nesse sentido, então nós temos o verdadeiro retorno a Deus, que nos leva ao verdadeiro arrependimento, ou seja, reconhecer os nossos pecados, nossas falhas, os nossos defeitos, corrigirmos, isso daí nós nos purificamos. Assim, quando há techuvá, neste sentido. E esse retorno, diz os nossos sábios, faz com que a pessoa já possa, se ela é sincera, ela já pode tomar posse da sua porção no Olam Rabá, no mundo vindouro, na vida eterna. Então os nossos sábios nos chamam a atenção para essa atitude de Itrô. Itrô, ele estava retornando ao seu país, ao seu povo, não à sua idolatria. Ele estava retornando para corrigir o erro do passado. E por isso os nossos sábios falam que a verdadeira techuvá, que é o retorno a Deus, é para corrigir os erros do passado. Por isso, vimos também a questão do segundo Pessach, o Pessach Sheni, a segunda oportunidade, que é o momento real da techuvá. Enquanto no Pessach normal, no dia, que levam 7 dias, desde o primeiro dia até o 7º dia, onde no 7º dia se completa o ciclo da santidade, no segundo Pessach se faz isso apenas em um dia, porque o segundo Pessach, o Pessach Sheni, é somente um dia. E quando há verdadeira techuvá, então o verdadeiro arrependimento acontece em um dia. E num dia a pessoa faz aquilo que foi feito em 7. Vamos para mais profundamente. Ou seja, 6 dias da criação, a obra-prima de Deus, o ser humano. 6 dias corresponde à história humana, à história da humanidade. 6 milênios. 7º dia da semana, o dia do Shabat, o dia em que realmente tudo é voltado para o Criador. Toda honra, toda glória, toda gratidão, toda adoração só para Ele. 7º milênio, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, entramos na era da redenção. Nos dias de Mashiach, nós entramos então na era da redenção. E ao entrarmos na era da redenção, nós entramos no 7º dia da semana, no 7º milênio. E então, tudo, absolutamente tudo, lembremos que Deus é tudo, tudo é Deus. Nos dias de Mashiach, época da redenção, 7º milênio, tudo voltado só para Deus. Não é voltado para o Mashiach. Mashiach não é Deus. Mashiach não é para ser adorado. Mashiach não é para ser reverenciado como Deus. O Mashiach é o grande instrumento de Deus na época da redenção, nos dias de Mashiach, para que, a partir de Jerusalém, a partir do povo judeu, comece a redenção. O próprio povo judeu sendo devidamente retificado, curado, sarado, a partir de então, de Jerusalém, para as nações. As nações então sofrerão o mesmo processo de retificação, de cura, de ser sarado, tudo e todos. Por isso, isto não depende realmente se o homem é muito santo ou não, se a humanidade está muito santa ou não. Isso não depende se esta ou aquela nação é muito perversa e entra como uma pedra de tropeço para a revelação de Mashiach. Não existe isso, não existe essa possibilidade. Nós estamos no limiar do 6º milênio.
O calendário judaico é o calendário mais antigo e ele está próximo dos 100% daquilo que é real na data. Então nós estamos no limiar do 6º milênio. A revelação de Mashiach, ela vai acontecer a qualquer momento. E que seja a qualquer momento agora. Amém. Então, essa realidade, ela não depende se a humanidade está santa ou não. Se a humanidade estiver santa, para que Mashiach? Se a humanidade está num grande nível de santidade, para que a redenção? Entenderam? Então os dias de Mashiach são realidades que nós estamos vivendo e que ele sim poderá se revelar a qualquer momento agora. Amém. Então, não tem este ou aquele, não tem esta ou aquela nação que possa impedir isso ou atrasar isso. Quem é o homem e quem é a nação que pode impedir os planos de Deus? Quem? Diz o profeta, quando Deus estende a mão para abençoar, ninguém pode impedir a sua bênção. E quando ele recolhe a sua mão para não abençoar, não tem quem faça com que ele abençoe. Lembra de Bilã, quando falou para Balaque, que queria que amaldiçoasse o povo de Israel? E Bilã falou o quê? Como posso? Como alguém pode? Que nação que pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa? Ponto final. Entendeu? Então, cuidado, que nós estamos vivendo aí muitos dias, estamos vivendo o limiar do 6º milênio, então qualquer coisinha já vem aí, de vários segmentos religiosos, seja judaico ou não. Muitas vezes tem gente aí falando de coisas que não estão de fato, né, com fundamento bíblico, com fundamento na Torá, nas profecias. Muitas vezes até usam, né, as profecias bíblicas, mas deturpam na sua interpretação. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esses dias aí, ok? Certo? Ontem, por exemplo, tivemos aí a questão do eclipse, né, da grande lua, a lua cheia, a lua vermelha, né? Já tem muita gente falando por aí, certos segmentos religiosos, é a lua de sangue, então o mundo vai banhar-se em sangue, o mundo vai virar um grande oceano de sangue, é o apocalipse, é os últimos dias, é não sei. Gente, vamos com calma aí, vamos com calma, a história não é assim, né? Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado, né? Os últimos dias, né, o limiar, né, do 6º milênio, levam pessoas, muitas pessoas com algum conhecimento bíblico, levam ao desespero elas mesmas e procuram levar outras no mesmo desespero delas, né? Então não esqueça, está escrito, Salmos nos fala bem claro, os que confiam em Hashem, no Eterno, são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Então, procure analisar as coisas dentro da ótica bíblica e fundamenta dentro da ótica bíblica. Não vai atrás aí de conversa fiada, seja de segmento judaico ou não judaico. Tome cuidado. Sempre precisamos tomar cuidado, ok? Por isso, né, é importante nós estarmos aí seguindo um bom líder rabino, né, que está comprometido com a verdade, que está comprometido realmente com os últimos dias para a revelação do verdadeiro e justo Mashiach, ok? Então, os sábios nos chamam a atenção nesse sentido de que Itró, ele retorna à sua pátria para corrigir o erro do passado, ok? A partir do versículo 30, então, vamos aí continuar a nossa quinta leitura.
Aliás, o verso 30 e 31 até o 32 é a conversa do diálogo entre Itrô e Moshe. E nós vamos continuar a nossa leitura no versículo 33. E eles viajaram da montanha de Deus uma distância de 3 dias em somente um dia, porque Deus queria trazê-los à terra prometida imediatamente. A arca da aliança de Deus viajou 3 dias à frente deles para procurar um lugar de repouso para eles. A nuvem de Deus estava acima deles de dia, quando eles viajavam do seu lugar original de acampamento. E aqui então, no verso 34, nós encerramos a nossa quinta leitura, a nossa quinta aliá da nossa paraxá semanal, ok? Os nossos sábios chamam a atenção para nós que nós precisamos realmente estarmos focados na nossa missão. E dentro desse sentido, o que os sábios trazem para nós é que nós precisamos ter o espírito de resiliência e dedicação necessárias para retirar os valores da Torá e aplicá-los à vida diária de cada um. Ou seja, primeiramente, resiliência significa a capacidade de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresses, algum tipo de eventos traumático, entre outros. Resiliência também significa dar a volta por cima, lidando e superando adversidades. Então vejam bem aonde os nossos sábios, os comentaristas da Torá, e entre eles principalmente Rashi, vejam bem como que eles falam, não somente para o povo judeu, mas para os não-judeus também. A resiliência e dedicação necessários para retirar os valores da Torá e aplicá-los à vida diária de cada um. Então, quando nós nos voltamos para as 7 leis universais e para a Torá, então nós precisamos ter essa resiliência. E nessa resiliência nós precisamos ter dedicação, precisamos ter consistência, perseverança, frequência. Lembram no boletim escolar que tinha antigamente? No boletim escolar que tinha antigamente vinha lá, as matérias, as notas, etc. e tal. E tinha um cantinho lá que estava escrito lá, presenças e ausências, Ou seja, o presente que estava na aula e a ausência, a falta, faltou a aula, Então, quando o aluno ele atingia uma determinada porcentagem de faltas, ele era automaticamente reprovado. Não precisava nem mais na escola, ele estava reprovado. Por quê? Porque ele faltou em demasia. E porque ele faltou em demasia, ele não teria condições de poder acompanhar a classe no nível e do ponto em que a classe estava. Aqueles que frequentam normalmente a sala de aula. Então ele não tinha mais condições de poder acompanhar os demais. Então ele era automaticamente reprovado. Infelizmente mudou muita coisa na educação, E hoje é mais fácil reprovar em quem frequenta as aulas e tira boas notas do que aquele que falta e lhe é dado inúmeras oportunidades para passar de ano sem merecimento, sem mérito, certo? E então, justamente é uma ideologia socialista, igualar todo mundo pela mesma régua, e aí acaba dando isso daí, Onde hoje nós temos, infelizmente, em vários níveis, profissionais, péssimos profissionais, e também profissionais que não sabem nem escrever, Alguns escrevem cebola com S, outros escrevem casa com Z, e por aí afora vai.
e tem o diploma de nível universitário, né? Então, voltando aqui, a educação está diretamente ligada à Torá e às 7 leis universais. Sem educação, sem frequência, sem continuidade, perseverança, presença, realmente a pessoa não chega a lugar algum. Está sempre atrasado e sempre reprovado. Então, por isso, os sábios aqui falam para nós que, de fato, né, precisa haver resiliência e dedicação necessárias, é necessário para retirar os valores da Torá. Então, nós precisamos do quê? Resiliência e dedicação. Resiliência, só repetindo. O que é resiliência? É a capacidade de lidar com problemas. É a capacidade de adaptar-se a mudanças. É a capacidade de superar obstáculos. É a capacidade de resistir à pressão de situações adversas. Resiliência é a capacidade de superar choques, estresses, alguns tipos de eventos traumáticos, entre outros. É a capacidade de dar a volta por cima, lidando e superando adversidades. Então, os nossos sábios dizem que nós precisamos ter resiliência, que significa tudo isto, e ao mesmo tempo dedicação necessário para podermos retirar os valores da Torá. Então, é superar realmente todas estas coisas. Entre elas, tem a famosa preguiça. Problemas. Superar problemas. Superar a preguiça que te impede. Eu não vou ler hoje a Torá não, eu não vou ouvir a Torá, eu não vou estudar a Torá, não vou focar as 7 leis universais, não vou procurar estudar as 7 leis universais e as suas 66 ramificações, né? Vou deixar para amanhã e sempre para amanhã. Lá no boletim vai ficando lá, falta. Vai chegar num ponto em que poderá ter uma reprovação. E aí, como que vai ficar? Ser reprovado. Então, por isso, fala aqui os nossos sábios, resiliência, que é a capacidade de superar tudo isso. É a capacidade de superar tudo isso. E nós só podemos superar tudo isso conectados com a Torá e as 7 leis universais. Através da Teshuvá, da verdadeira Teshuvá, do verdadeiro retorno a Deus. Em seguida, a resiliência, a dedicação. Dedicação significa frequência, não ausência. Dedicação significa frequência, presença. É você estar presente diante da Torá, presente diante da leitura da Torá, presente diante do estudo da Torá, presente com as 7 leis universais, estudando, aprendendo. Não somente as 7, mas as suas 66 ramificações. E para qual finalidade? Para retirar seus valores e podermos aplicar na nossa vida dia a dia. Então, é através destas coisas, né, a resiliência e dedicação, que nós vamos, sem sombra de dúvidas, aplicando isso no nosso dia a dia. E dessa forma, nós vamos aí, sem sombra de dúvidas, estarmos vivendo a Torá, as 7 leis universais, e não resta dúvida que nós estaremos trazendo mais luz da Torá e mais luz da presença divina para os nossos dias. Ok? Bamidbar, que é o que nós estamos lendo, aqui no capítulo 10, no verso 35, diz assim: o que acontecia era que sempre que a arca fosse colocada a caminho, Moshe diria: levanta-te, ó Deus, que teus inimigos sejam dispersos
e que aqueles que te odeiam fujam de ti. Então aqui os nossos sábios eles trazem para nós uma reflexão sobre esse versículo com o título de Tua Honra. Então, assim, né, em toda a sinagoga judaica, quando se abre a Aron HaKodesh, a arca sagrada, então normalmente é cantado, é recitado, né? Vairi bensoach Arão vaiomer Moshe, kuma Hashem veiafutsu oivecha veianusu mesanecha mipanecha. Ou seja, levanta, ó Deus, que teus inimigos sejam dizimados e que aqueles que te odeiam fujam de ti. Segundo Rashi, ele explica que a súplica de Moshe a Deus, que aqueles que te odeiam fujam de ti, refere-se àqueles que odeiam o povo judeu. Pois aquele que odeia o povo judeu odeia aquele que criou o universo. Quando realmente Hashem fez o pacto com Abraão, o pacto abraâmico, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, toda a descendência de Abraão, o povo judeu, sendo ele abençoado por quem quer que seja, Deus o abençoa. Sendo ele amaldiçoado por quem quer que seja, ele será amaldiçoado. Então, por isso, nós vimos esses dias atrás, numa determinada sessão, né, do nosso parlamento, lá numa tal de CPI, alguém fazendo uma comparação esdrúxula com a memória das vidas que foram assassinadas no genocídio de Holocausto. Essa menção desonrosa é um tipo de maldição, amaldiçoar o povo judeu. Não resta dúvidas que o autor dessa observação, péssima por sinal, terá as suas consequências. E nós veremos nos nossos dias. Nós veremos, nossos olhos vão ver. É o que diz o Salmo, que os nossos olhos contemplam o que acontece com os nossos inimigos. Especificamente, no caso do contexto todo aqui, do povo judeu. Onde está o faraó? Onde está o rei da Babilônia? Onde está Hitler? E por aí afora vai. Aqueles que odiaram o povo judeu, manifestaram menosprezo para com o povo judeu. Não passou muito tempo, sucumbiram e sucumbem. Por quê? Porque está escrito. Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ponto final. Não tem conversa, não tem mais, mimimi e por aí afora vai. Pode ficar questionando quem quiser. O que Deus disse se faz, se cumpre. Então, dentro disso daí, por que Moisés rezou para que os inimigos de Deus fossem levados a fugir, em vez de pedir diretamente que Deus fizesse os inimigos do povo judeu fugirem? Ao fazê-lo, Moshe rezou para que Deus salve o povo judeu, mesmo se eles forem deficientes em sua devoção a Deus e, portanto, não merecedores da salvação pelos seus próprios méritos. Moshe pediu que, mesmo assim, Deus deveria fazer os inimigos do povo judeu fugirem, porque eles são também seus inimigos, ou seja, eles são inimigos de Deus. Por quê? Porque todo aquele que odeia o povo judeu, ele odeia aquele que criou o universo. Por quê? Porque o povo judeu é a menina dos olhos de Deus. Porque o povo judeu é o filho primogênito de Deus. Coloque-se no lugar. Você, pai ou mãe, tem uma família X. O seu filho vai brincar lá naquela casa. Aí quando o seu filho chega depois de tarde, ele diz assim para o pai ou para a mãe: ó,
me maltrataram naquela casa. Falaram um monte de coisas ruins de mim. Eles fizeram muito mal para mim. Eles me oprimiram, eles falaram mal, eles fizeram agressões por palavras. Qual vai ser a reação do pai e da mãe? Amanhã você vai de novo lá. Legal. Você vai amanhã de novo naquela casa, naquela família. Lógico que não. Você não vai deixar ir lá. Aí a família pergunta, oh, mas por que seu filho não veio? Ah, porque aconteceu isso, isso, isso. Normalmente, aquela família vai responder assim, bem que nós falamos que ele é assim mesmo, porque o pai e a mãe é a mesma coisa. Entendeu? Quando alguém fala mal do seu filho, é porque não gosta de você. Essa é a realidade. Quer você aceite ou não. E qual é o pai ou qual é a mãe que, sabendo que o seu filho é maltratado na casa do seu, entre aspas, coleguinha, pelos seus familiares, vai deixar ele voltar lá de novo? Não vai. Então é isso daqui que Deus está falando. É essa a realidade. Aqueles que odeiam o povo judeu, odeia o Criador do universo. Odeia o Deus único e verdadeiro. Aquele que é o único Deus e o único Salvador. Ou seja, não amam o Deus dos judeus, não amam o Deus da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso, segmentos religiosos por aí afora criaram o seu próprio Deus. Entre outras coisas, eles dizem aí, Deus não ama mais o povo judeu. Então eles estão criando um Deus para eles. Porque Deus nunca disse isso. E nós estamos vendo aqui a prece de Moshe para que Deus faça com que os inimigos do povo judeu fujam, mesmo que eles não sejam merecedores. Mas eles fizeram um casamento lá em Shavuot, no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, eles tiveram um casamento com Deus na outorga da Torá. E nessa outorga da Torá houve um casamento. A Torá é o contrato de casamento. A Torá passou pelo crivo do cartório civil de Deus e foi o contrato de casamento. E Deus não é homem e nem filho do homem para mentir e para cometer adultério. Ele é fiel ao seu contrato de casamento. Por isso Moshe disse aqui, e os ensinamentos dos nossos sábios falam, que o objetivo da prece de Moshe era esse, mesmo que o povo judeu não tenha méritos para serem salvos dos seus inimigos, contudo, que tu, ó Senhor, faça com que os seus inimigos fujam diante deles, porque os inimigos do povo judeu são os teus inimigos, porque eles odeiam os teus filhos, eles odeiam a tua noiva, eles odeiam a tua esposa, é porque eles odeiam a ti também. Então, com o transcorrer dos milênios, os segmentos religiosos foram criando Deus para si. Entre eles, Deus abandonou Israel. Deus não ama mais Israel. Deus não é mais a menina dos olhos de Israel. Agora ele achou uma substituta. E essa substituta é a sua nova noiva. É o que dizem certos segmentos religiosos. E isso não tem fundamento bíblico. Não tem fundamento das Escrituras, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Não tem. Então, nessa prece de Moshe,
Deus deveria fazer os inimigos do povo judeu fugirem, porque eles são também os inimigos de Deus. Eles não estão preocupados com o grau no qual o povo judeu é devotado à Torá e os seus mandamentos. E não irão atribuir ao povo judeu sofrimento pelos seus erros. Mas sabe que os judeus são chamados de os filhos de Deus. Portanto, se eles são capazes de prejudicar os judeus e Deus não os salva, o céu não o permita, obviamente, é uma desgraça ao próprio Deus. Então, quando vem segmentos religiosos e dizem que Deus abandonou o povo judeu, então, na realidade, eles estão criando um novo Deus para eles. Porque Deus, ele é imutável. Ele é imutável. Deus, o soberano, o criador de todas as coisas, ele é imutável e é fiel aos seus pactos, às suas alianças, entre elas a sua aliança com o povo judeu. Não tem quem possa fazer Deus mudar de ideia do seu amor para com a menina dos seus olhos, o povo judeu. A menina dos seus olhos continua sendo o povo de Israel, o seu filho primogênito. E ele não tem outro filho primogênito. Podem até apresentar por aí afora. Eis aqui o filho primogênito de Deus, fulano de tal. É mais um intruso. É mais uma falácia. Deus só tem um filho primogênito, o povo judeu. E está escrito aqui na Torá. Então, ponto. Você prefere ficar com o que Deus diz ou com aquilo que os homens criaram para si? Você decide. Para evitar essa ofensa ao teu sagrado nome, disse Moshe, protege o povo judeu, mesmo se eles não forem merecedores por eles próprios. Pois aquele que odeia o povo judeu odeia aquele que falou e o mundo veio a existir. É sua própria honra que deve ser protegida. Então, nessa prece de Moshe, ele está pedindo a proteção para o povo judeu. Na realidade, é a sua própria honra que deve ser protegida. Era o que Moshe estava preocupado, né? Não simplesmente com o povo, mas com a honra de Deus. E por isso, nações vieram e foram. Povos poderosos vieram e foram. Grandes líderes poderosos vieram e foram. E tem alguns que estão por aí, mas que estão para ir embora também, como já alguns da atualidade já o foram. Portanto, na realidade, o povo judeu continua. Por isso que se canta pelas ruas de Israel, de Jerusalém, e aonde tem um judeu se canta Am Israel Rai, Am Israel Rai, o povo de Israel vive. E é o único povo que mantém 100% das suas tradições bíblicas e de povo. E é o único povo que mantém 100% da sua tradição da língua hebraica. Então, pela tua honra, Hashem, que os inimigos do teu povo, e agora nós acrescentamos aí os Benenor. Por quê? Porque estamos debaixo da mesma atmosfera de Israel, do povo judeu. Então, né, nós podemos aí acrescentar num bom sentido e de bom coração, de boa índole, né? Abençoa e protege o teu povo Israel e os Benei Noach, porque juntos estamos numa mesma unidade de fé. Baruch Hashem. Então fica aqui a nossa palavra de hoje, a nossa reflexão da nossa quinta leitura da semana. Pela graça maravilhosa de Hashem, amanhã estaremos aqui na nossa sexta aliá. Por isso, seja forte,
seja luz, seja cada dia mais alguém que está vivendo a verdadeira Teshuvá. Até amanhã. Shalom, shalom.